Saudações, meus irmãos vigilantes! Está começando mais um episódio de Mistérios do Compasso. Um espaço onde a razão orienta, o espírito busca e a palavra constrói. Ajuste seu compasso interior, porque o trabalho vai começar. Estamos aqui na bancada com o mestre Jean Paul Vargas Franco. O irmão Jean Paul já foi membro da Coronel Jorge Teixeira, da loja Grande Luz, da loja Moacir Alves, da Caetano Félix do Nascimento e também da Cavaleiros da Pátria, onde no próximo sábado estará voltando à veneraria. Vamos conhecer um pouquinho mais do Jean. Jean, faltou mais alguma coisa? O que você tem mais para contar para a gente? Boa tarde, Alex, querido vigilante. Alex, inicialmente o trabalho maçônico nunca termina, né? A gente entra na maçonaria e a gente entra para trabalhar, como a gente sempre disse. Então, nunca acaba, e eu acredito que quem entra na maçonaria entra por duas razões. Uma, para servir, e outra, para aprender. Então, como eu não aprendi o suficiente e não servi também o suficiente, estou aqui para fazer as duas coisas. Perfeito. Você está lá na Cavaleiros da Pátria, né? Rito moderno. Sim. E o rito moderno valoriza fortemente a liberdade de consciência. Com isso, Jean, me diz, como isso se manifesta na tua vivência, dentro e fora do templo? Olha, eu entrei na maçonaria em 2013. Claro, com uma forma de pensar já regida por aquilo que eu aprendi durante a vida, etc. Mas a partir do momento que eu entrei na maçonaria e comecei a vivenciar dentro da maçonaria, a maçonaria mesmo, eu tenho certeza que o meu pensamento como um todo ele mudou. A minha forma de agir com as pessoas mudou. Então, eu acredito que vários paradigmas que eu tinha, eu me permiti livrar da minha vida e realmente uma nova forma de pensar se criou dentro de mim. Então, acredito que isso aí seja, talvez a liberdade desses paradigmas seja a liberdade de pensamento que a gente vai criando aos poucos, né? Se tornando um livre pensador, como disse. Perfeito. Nessa caminhada então maçônica, o que tu tinhas assim, qual aquele ensinamento que mais marca na tua vida até hoje? Eu acredito que o maior ensinamento que eu aprendi com um grande mestre, que eu tive a honra de servi-lo durante os meus primeiros anos dentro da maçonaria, hoje ele está no Oriente Terno, chamava-se Antonino, foi a tolerância. A gente nunca tem consciência de quão importante é ser tolerante com os outros. E se você exemplificar assim, você vai desde o seu casamento, seus filhos, até tudo. Tudo. Então, quanto mais com os seus futuros irmãos que você vai ter dentro de uma aula. Perfeito. Irmão vigilante, você que nos assiste, nós estamos no canal Mistérios do Compasso. Eu sou o maçom aprendiz Alex Herculano, lá da Cavaleiros da Pátria. E como eu disse no início, nós estamos aqui na bancada com o nosso irmão mestre maçom, Jean Paul. Jean, vou fazer aquela pergunta que eu acho que todo mundo faz, mas a gente tem muitas respostas para isso. O que é maçonaria? O que é ser maçom? Olha, eu acredito que ser maçom é viver honradamente, ser digno de poder olhar nos olhos dos seus irmãos sem ter vergonha de nenhuma atitude que você tenha tomado. Para mim, isso é ser maçom. Tem palavras de reconhecimento que nós usamos dentro da maçonaria. Tem uma delas que para mim simplifica todo o que seria o ritual. Eu não posso falar porque estamos ao vivo, mas quem é maçom sabe com certeza qual é. E eu acredito que fielmente, aqui no dia que você não puder olhar para alguém e você não encontrar você nele, esse dia você não vai ser mais maçom. O dia que você puder fazer isso, com certeza você será um maçom.
talvez não iniciado, mas com certeza será maçom. Entendi. Maçonaria, então, é uma sociedade secreta, é isso? Atualmente, nós somos discretos. Eu sou maçom, né, como eu digo, desde 2013. E a primeira coisa que eu fiz, claro, foi comprar um símbolo da maçonaria para o meu carro. Né? Sim. Eu queria gritar para o mundo que eu era maçom. E eu botei no meu carro, que dizer, todas as pessoas que eu conheço sabem que eu sou maçom de uma ou de outra maneira, né? E claro, nós temos a nossa ritualística, que ela é secreta, né? Que não é nada mais, né, que um começo, meio e fim de um tempo que nós passamos dentro do templo. Assim como quando a gente vai na igreja, nós temos a missa, que tem um começo, meio e fim. Nós temos a nossa ritualística, que é secreta, né? Velada, palavras, etc. Mas a maçonaria em si, ela deixou de ser secreta há muito tempo, né? Nós não reconhecemos, nós estamos em festas maçônicas, temos sobrinhos que participam da maçonaria e que nos orgulham muito, sobrinhas, né, que são, por exemplo, os demolês, né, que são os jovens, as meninas do arco-íris, e todas participam nos nossos templos, praticam a ritualística delas também, a gente participa, elas participam das nossas cerimônias, então atualmente acredito que não seja secreta a maçonaria. Você falou então dos demolês, das meninas do arco-íris. Isso você está falando de paramaçônicas, não é isso? O que é paramaçônico? Então, explica aí pra gente. Alex, as paramaçônicas, elas são corpos, né? Assim como a maçonaria também é um corpo. As paramaçônicas foram criadas inicialmente por irmãos maçons. No caso dos demolês, ele foi criado no começo do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. A maioria dos jovens que viram os pais partirem para a guerra acabaram ficando órfãos. E a maçonaria, na época, adotou esses meninos, né, e criou um corpo onde eles seriam permeados de amor à pátria, amor à família, né, e os valores da sociedade, né, para torná-los jovens aptos a ir para a sociedade e viver uma vida limpa, vamos chamar assim, né? As meninas do arco-íris tiveram também os mesmos preceitos. Foram formados, como eu já disse, por irmãos maçons, né? Tanto as meninas do arco-íris quanto os demolês, as filhas de Jó também, que tem mais um corpo filosófico de meninas, né? De filosófico, corpo de meninas que também foi criado na época, mas os três não passam mais do que valores à pátria, valores a Deus, todos, tanto é que filhas de Jó, meninas do arco-íris, Jó por causa da fé de Jó, meninas do arco-íris por causa da Arca de Noé, do pacto que teve Deus com os homens, por isso meninas do arco-íris, e os demolês, que no caso eles se inspiram nos valores de Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre templário, né? E os valores de fraternidade, amor à pátria e etc. Os jovens se inspiram neles. Atualmente, eles são corpos ímpares dentro da sociedade. Eu já participei, graças a Deus, como líder maçom dos demolês aqui, porque a paramaçônica ela não é sozinha. Eu não junto um grupo de jovens e largo. Eles têm um grupo de jovens que é guiado por maçons e por cunhadas, que são cunhadas, são as esposas dos maçons, que vão criar um conselho e esse conselho vai direcionar os jovens. Mas é extremamente interessante, extremamente gratificante. Eu tenho a honra de ter estado à frente como líder estadual. Meus filhos foram demolês. Minha filha participou tanto das filhas de Jó quanto das meninas do arco-íris. E se você me dizer assim, o que você tem, ou a sua maior experiência, é a fraternidade entre eles.
não tem nenhum tipo de amizade que seu filho possa criar que consiga ser mais profunda do que a que eles têm com os irmãos que eles criam dentro de um grupo como as Filhas de Jó ou os Demolês. É muito bom. Perfeitamente, meu irmão. E eu estou querendo pegar um gancho aqui, porque na tua fala a gente percebe que você fala muito de Deus, as filhas de Jó, né? E a gente sabe o quanto a maçonaria bebe nas Sagradas Escrituras, mas tem muita gente que pensa que ser maçom é uma coisa que não tem Deus ou que são ateus. Não, absolutamente. Primeiramente, para você poder entrar na maçonaria, você tem que acreditar no Ser Supremo. Quando eu digo Ser Supremo, eu não limito, claro, a dizer de que só os cristãos poderiam ser maçons. O judeu pode ser maçom, o árabe, o muçulmano, ele pode ser maçom, o budista pode ser maçom. A maçonaria, ela junta homens bons para se tornarem melhores ainda, né? A igreja é a igreja cuida do nosso espírito e a maçonaria cuida do caráter do homem. Nos torna melhores. Ser maçom lhe torna maior. Lhe torna maior porque você está com irmãos. E quando está ao lado de grandes homens, com certeza você se torna maior. E você falou que então seu filho, sua filha, seu filho maçom, sua filha já participou de 2 paramaçônicas. Sim. Sua família então tem um caminho na maçonaria, é isso? Sim. Meu pai foi maçom, minha esposa participa de uma ordem que chama-se Estrela do Oriente. Meus filhos entraram na maçonaria, maçonaria não, pelo amor de Deus, que ser Demolei não é ser maçom. Na ordem Demolei desde os 12 anos. Minha filha também desde 12 anos já estava dentro das paramaçônicas. E como eu lhe digo assim, a taxa, falei ainda agora, né? Eu só tenho a agradecer a taxa dos garotos que entram dentro de uma paramaçônica, vamos dizer assim, a taxa de sucesso dos garotos que entram dentro das ordens paramaçônicas é extremamente alta. Passa de 90%. Me tira uma dúvida. Quer dizer que para um adolescente, um menino ou uma menina participar de uma paramaçônica, ele tem que ser filho de maçom, ou quem está nos assistindo que não é maçom pode trazer seu filho? Não, em absoluto. As paramaçônicas, como eu disse, né, ela foi criada no final da Primeira Guerra. Nos Estados Unidos, quando eles são levados para dentro dos nossos templos para entrarem dentro de uma ordem tipo a Demolei, o que nós chamamos aqui de sobrinho, nos Estados Unidos eles chamam de filho. E os tios, que aqui nós chamamos no Brasil, eles chamam de pais, porque eles são absorvidos na família. É uma coisa assim, realmente assim, meu filho ficou encantado desde o momento que ele entrou. Ele disse, pô pai, entrei nos templos dos maçons, ele me chama de sobrinho, e a relação nossa de irmandade é extremamente profunda. Não tem um irmão que eu conheça que tenha desrespeitado em algum momento a minha família, minha esposa, meus filhos. Claro, nós criamos filhos para o mundo, né? Mas eu acho que enquanto eles estejam perto de uma loja maçônica ou algum lugar que tenha maçom, eu pessoalmente, Jean Paul, me sentir extremamente mais tranquilo, mais seguro, mais tudo. Tinha mais de uma década como maçom. Hoje, teu olhar sobre a maçonaria, a contribuição que ela fez e que pode fazer para a sociedade. Olha, a maçonaria, ela foi fundada, né, regularmente em 1700, né? Mas foi uma época de grandes revoluções. Então, muitas vezes a maçonaria era o lugar exato para criar uma revolução. Nós nos tratamos como irmãos, temos juramentos de votos de silêncio em cima daquilo que nós fazemos. Então,
Imagina, você vai poder se pronunciar sobre política muitas vezes, apesar de que hoje é vetado esse tipo de comentários dentro da maçonaria, política partidária, etc. Mas o lugar é exato. Então, foram grandes revoluções que foram criadas na maçonaria. Hoje nós temos a maçonaria, como disse, né, criando o caráter do homem. Hoje a maçonaria ele se reflete em cada membro que está na sociedade. Nós somos, sempre digo assim, gotas no oceano que vão fazer a diferença. O meu comportamento, a minha forma de agir, a minha forma de tratar o meu empregado, a minha forma de tratar os meus filhos, minha esposa, em algum momento alguém vai dizer assim, esse cara, né? E esse alguém que me conhece vai dizer, não, ele é maçom. Ele é dessa maneira por ser maçom. E eu acho que isso aí, cara, não tem preço. Fantástico isso, né? Parando um pouco para pensar na resposta que você me deu anterior, de que para entrar na maçonaria precisa acreditar no Ser Supremo, né? E que na maçonaria você vai encontrar pessoas que são judeus, muçulmanos, cristãos, budistas. Eu fico imaginando assim, sentados todos juntos, no mundo hoje polarizado e cheio de guerras e confusões entre os povos. A maçonaria então é um lugar de igualdade? Sim. Nós inclusive, por coincidência, hoje eu vou estar dentro de uma loja que a gente sempre brinca, né, que é a loja mais igualitária que tem dentro do Boban aqui no Amazonas, né? Porque uma loja que nós temos, claro, maioritariamente somos cristãos, né? Mas temos irmãos que são judeus e temos irmãos que também são árabes, né? Então, é uma coisa que eu acho assim muito boa. A maçonaria te torna igual. Você entra, nós estamos da mesma maneira com um príncipe, como estamos da mesma maneira com um pedreiro. Todos temos o mesmo ideal, ser melhores e poder fazer o melhor pela sociedade. Eu acho que o amor por um ideal é uma das coisas mais fortes que existe. Então, não importa quantos somos, ou se somos muitos ou se somos poucos, mas eu acredito muito que quem vence é quem acredita mais. E eu acredito que nós estamos num lugar que acreditamos e muito. Maravilha. A gente quer fazer outros podcasts falando sobre a história, sobre a contribuição que a maçonaria fez, não somente no Brasil, mas no mundo, né? A gente vai ficar com essa devendo para o nosso aqueles que nos assistem nesse momento. Mas eu queria te fazer talvez a última pergunta. Se você pudesse deixar uma única palavra de luz para os nossos irmãos vigilantes, qual seria? E por que seria? Eu acho que seria honra. Eu digo por quê? Porque quando nós entramos dentro da maçonaria, eu entro como um profano, né? E eu me torno irmão através do juramento. E o dia, eu sempre repito isso, então, para você que é da minha loja já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, mas acho que no dia que nós temos consciência de que nós estamos realizando um juramento, e não é por nós, mas é por todos aqueles que nos permitiram chegar a esse momento, nós vamos cumpri-lo. Não tem nada no mundo que pague você poder olhar para o olho do seu irmão, de maneira que ele te reconheça nele. E isso aí você só consegue quando você tem honra no coração. Então seria isso. Maravilha. Vou fazer uma pergunta que você não é obrigado a responder. Pelo sotaque, não nasceu no Brasil. Conta de onde você é e se você prefere lá ou aqui. Olha, eu nasci em Lima, no Peru. Sou peruano de nascimento, mas eu sou brasileiro. Eu tenho um passaporte azul, tá? Mas, cara, é meu país. É como se todo fosse... Vamos dizer, como se o Peru tivesse assimilado o Brasil. É um lugar fantástico. O Brasil é meu país. Eu não conseguiria viver em nenhum outro lugar que não seja o Brasil. A forma como as pessoas te recebem, a forma como as pessoas te abraçam,
como conversam contigo, como te tornam família deles. Num dia, numa hora. É impossível você viver isso em qualquer outro lugar. O Peru é lindo, é minha pátria, amo, mas hoje o Brasil é meu segundo país e eu quero morar nessa cidade. Maravilha, que bom. Fico muito feliz, então, de você voltar então à veneraria da Cavaleiros da Pátria, né? Vai ser no próximo sábado. Sim. O que tu esperas para esse novo ciclo? Olha, esse aqui viria a ser meu terceiro ciclo. Eu iniciei na Cavaleiros da Pátria, fui o primeiro aprendiz da Cavaleiros da Pátria. E a primeira leva de aprendizes. E aí eu me tornei venerável na época próximo da pandemia, uma época meio difícil, né? E fui o primeiro venerável filho da loja, não? Porque quando a gente cria uma loja, a gente compõe com vários irmãos de várias lojas, né? Então, o primeiro filho iniciado na loja fui eu, esse é meu terceiro ciclo, mas eu vejo que, fora a experiência, né? Hoje sou bem mais experiente, hoje nós temos um compromisso diferenciado dos irmãos e esse compromisso pode trazer coisas boas para a nossa loja. Não só para a nossa loja, eu digo assim, para a maçonaria, porque a loja é subordinada, então quer dizer, a gente não é pela nossa loja, é pela nossa ordem sempre. E também acredito que graças ao empenho de todos os irmãos que buscam, isso aí a gente vê em cada sessão que nós nos encontramos, que a gente se abraça, conversa, ri, bebe, a gente vê que há um diferencial muito grande, um querer diferente. E isso aí não tem coisas maiores. Perfeitamente. Jean, tenho muita coisa para te perguntar, vou ficar devendo para os irmãos do Rito Brasileiro, né? Você também faz parte de uma loja do... Sou apaixonado pelo Rito Brasileiro. Vou deixar você falar um pouquinho para os irmãos que estão nos assistindo do Rito Brasileiro não ficarem chateados conosco. O Rito Brasileiro eu conheci na minha primeira sessão como aprendiz, após ter sido iniciado. Fui visitar, graças àquele irmão Antonino, que era nosso venerável na época, mas é um rito apaixonante. Eu sou apaixonado pelo Rito Brasileiro, amo o meu rito, mas o Rito Brasileiro é brasileiro, né, cara? É diferente, é bom pra caramba. Vou nem perguntar o que você prefere, se brasileiro ou moderno, não quero saber dessa resposta. E fica aí com o próximo podcast, porque aí a gente já falou de 2 ritos, mas a maçonaria tem outros. Sim. A gente não vai adiantar. Sim. Você que nos assiste, meu irmão vigilante, não esqueça de acompanhar o nosso canal. Esse vai ser tema dos nossos próximos episódios. E assim vamos encerrar, Jean. Tinha muito para conversar, muita coisa, mas eu quero te agradecer do fundo do meu coração, que o grande arquiteto do universo possa iluminar a sua caminhada, que você caminhe justo e perfeito, e que você ilumine por onde você passe. Alex, muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que é estranho, né? Porque eu nunca pensei ser entrevistado. Mas te agradeço ao canal, aos irmãos que estão aqui compondo todo esse trabalho fantástico e só agradecer, desejar aos nossos vigilantes que tenham talvez um pouco de tolerância com alguma coisa que tenha falado, que talvez tenha ofendido. Hoje, nesses tempos, né, ninguém sabe. E dizer a todos que estarei sempre aqui de pé à ordem para vocês sempre que precisarem. Obrigado. E assim, irmãos vigilantes, nós encerramos os nossos trabalhos. Meus irmãos, que a luz do grande arquiteto do universo nos ilumine e nós esperamos você nessa caminhada. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de dar aquele like e nos acompanhar na nossa rede social. Estamos lá no Instagram. Procura a gente, Mistérios do Compasso. Esperamos você